Louis Hounslev, Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem. Capítulo 5, Teoria da Linguagem e Realidade. Com a terminologia que escolhemos, podemos caracterizar o método da teoria da linguagem como sendo necessariamente empírico e dedutivo. Assim, lançamos luz sobre a questão fundamental das relações entre a teoria da linguagem e aquilo que se denomina os dados da experiência. No entanto, resta ainda esclarecer essa mesma questão a partir de outro ponto de vista. Resta investigar o sentido unilateral ou recíproco das influências possíveis entre a teoria e seu objeto, ou seus objetos. Formulando o problema de modo simplista, tendencioso e deliberadamente ingênuo, é o objeto que determina e afeta a teoria. Ou é a teoria que determina e afeta seu objeto? Mais uma vez, temos de recusar o problema puramente epistemológico em sua totalidade e ater-nos apenas ao aspecto sob o qual ele se apresenta em nosso caso. Sabemos muito bem que o termo teoria, desgastado pelo uso e por vezes desacreditado, pode ser compreendido de diversas maneiras. Entre outras coisas, pode designar um sistema de hipóteses. Nesse sentido, frequentemente utilizado em nossos dias, é fora de dúvida que a relação de influência entre a teoria e seu objeto é unilateral. É o objeto que afeta e determina a teoria, e não o inverso. A hipótese, depois de confrontada com o objeto, pode revelar-se verdadeira ou falsa. Já deveria estar claro que, de nossa parte, empregamos o termo teoria em um sentido diferente. Dois fatores têm, aqui, igual importância. 1. A teoria em si mesma não depende da experiência. Em si mesma, nada indica se terá ou não aplicações relacionadas aos dados da experiência. Em si mesma, não implica nenhum postulado de existência. Ela constitui aquilo que se chama de sistema dedutivo puro, no sentido em que é a própria teoria, e apenas ela, que a partir das premissas por ela enunciadas, permite o cálculo das possibilidades decorrentes dessas premissas. 2. O teórico sabe, pela experiência, que certas premissas enunciadas na teoria satisfazem as condições necessárias para que esta se aplique a determinados dados da experiência. Essas premissas são tão gerais quanto possível e podem, portanto, ser aplicáveis a um grande número de dados da experiência. Para caracterizar esses dois fatores, diremos que a teoria, no primeiro caso, é arbitrária, e no segundo, adequada, ou conforme a seu objetivo. Parece necessário incorporar ambos os fatores à elaboração de qualquer teoria. Todavia, do que foi exposto decorre que os dados da experiência nunca podem confirmar ou infirmar a validade da própria teoria, mas apenas a sua aplicabilidade. A teoria permite deduzir teoremas que devem assumir todos a forma da implicação, no sentido lógico do termo, ou poder ser transpostos para uma forma condicional dessa relação. Um tal teorema enuncia simplesmente que se uma condição for preenchida, pode-se concluir pela verdade da proposição. A aplicação da teoria mostrará se a condição está ou não preenchida no caso considerado. A teoria e os teoremas que dela se deduzem permitem, por sua vez, elaborar hipóteses, entre as quais se encontram as leis, cuja validade, diferentemente da teoria, depende exclusivamente de sua verificação. Os termos axioma e postulado não foram aqui mencionados. Deixamos para a epistemologia o trabalho de decidir se nossa teoria exige que proposições desse tipo estejam na base das premissas que explicitamente enunciamos. As premissas da teoria da linguagem remontam tão longe que tais axiomas pressupostos teriam uma generalidade tal que nenhum deles poderia ser específico da teoria da linguagem em oposição a outras teorias. Nosso objetivo é justamente remontar o mais longe possível em direção aos princípios fundamentais, sem, contudo, ultrapassar o que nos parece diretamente utilizável para a teoria da linguagem. Essa atitude nos obriga a invadir o domínio da epistemologia, tal como fizemos nos parágrafos anteriores, na convicção de que nenhuma teoria científica pode ser elaborada sem uma colaboração ativa com a epistemologia. A teoria da linguagem, portanto, define soberanamente seu objeto ao estabelecer suas premissas por meio de um procedimento simultaneamente arbitrário e adequado. A teoria consiste em um cálculo cujas premissas são em número reduzido e tão gerais quanto possível, e que, na medida em que são específicas a tal teoria, não parecem de natureza axiomática. Esse cálculo permite prever possibilidades, mas de modo algum se pronuncia sobre a realização delas. Deste ponto de vista, se relacionarmos a teoria da linguagem com a realidade, a resposta à questão se é o objeto que determina e afeta a teoria, ou se é o contrário, é dupla.
Item em virtude de seu caráter arbitrário, a teoria é a realista. Item em virtude de seu caráter adequado, a teoria é realista, atribuindo a este termo seu sentido moderno, e não, como acima, seu sentido medieval.